Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Regis Santos falando. Hoje eu vou comentar um tema que eu acho que eu nunca comentei nas minhas redes sociais, que é a lesão do ligamento cruzado anterior, ou mais especificamente, o pós-operatório dessa lesão, né? No caso, a reconstrução do ligamento cruzado anterior, quais são os critérios que a gente pode utilizar para esse tratamento? O estudo foi um estudo publicado no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, ao final do ano passado, mas ele foi desenvolvido pelo grupo Aspetar. Para quem não conhece, é um centro que fica no Catar. Esse centro é não só um hospital, mas um hospital de reabilitação, onde eles trabalham toda essa parte de cirurgia esportiva, todo o suporte aos atletas, e tem também o jornal deles de medicina esportiva. Realmente é um grupo de excelência, né? Vale a pena conferir no site deles, né? Esse aqui que eu estou rodando. E ver a quantidade de material e investigação que eles têm lá dentro desse grupo Aspetar, né, no Catar. Mas voltando à questão da lesão, né? O que é a lesão do ligamento cruzado anterior? Por que algumas pessoas precisam fazer cirurgias? Existem pessoas que têm uma lesão parcial, né? Como está aparecendo nessa imagem aqui que eu estou rodando o mouse, e essas pessoas com um trabalho conservador, às vezes de reforço muscular, né? Muitas vezes elas conseguem retornar às suas atividades esportivas. Agora, uma pessoa que tem uma ruptura completa desse ligamento, e esse ligamento, é importante dizer, ele tem um papel de freio na nossa articulação do joelho, né? Ele não permite que o fêmur avance sobre a tíbia, né? Numa situação de frenagem, por exemplo. Esse paciente que rompeu completamente, além do quadro inflamatório que ele pode ter, né? Essa ruptura, normalmente ela é ocasionada numa torção brusca ou numa hiperextensão, o joelho é empurrado demasiadamente para trás. E depois que acontece isso, ele fica muito inchado, fica muito inflamado, ele apresenta sinais dolorosos muito intensos, o paciente mal consegue apoiar, às vezes, o seu membro no chão, e em algumas situações a pessoa não vai investigar, passa esse período inflamatório, ela faz gelo, ela fica mais quietinha, ela vai sentir lá na frente, quando ela tentar retornar às atividades esportivas e às vezes não conseguir, né? Se ela não tiver uma musculatura mínima preservada, ou mesmo que tenha, às vezes ela vai ficar tendo uma sensação de falseio, né? Como se o joelho escapasse constantemente, ela perde a confiança nos movimentos do joelho. Essas pessoas, sim, vão ter que ser submetidas a uma cirurgia, né, a cirurgia da reconstrução desse ligamento. Essa reconstrução normalmente é feita com um enxerto. Esse enxerto é retirado do próprio paciente, é o que se chama de enxerto autólogo. Existem outras formas, mas aparentemente menos comuns, mas quando o enxerto é retirado do próprio paciente, ele é retirado da parte central do tendão patelar ou da parte posterior do joelho, nos tendões dos isquiotibiais. É feito um trançamento, é trabalhado esse tendão, e depois ele é fixado, substituindo o tendão que rompeu. Normalmente, após esse processo cirúrgico, o paciente fica é, com o joelho muito inchado, com o joelho muito machucado, e é ali que começa a fisioterapia. No hospital mesmo, o fisioterapeuta entra com procedimentos analgésicos e para desinflamar um pouco aquela articulação, gelo, né? Pode ser feito gelo em forma de compressão também, e estimular o músculo quadríceps, porque em alguns casos algumas pessoas podem desenvolver o que a gente chama de inibição artrogênica, o músculo quadríceps, que é um músculo importante nessa estrutura, ele acaba ficando fraco, sem muita conexão com o sistema nervoso central. Então a pessoa é como se ela perdesse a sustentação também, em virtude do enfraquecimento
desse músculo do quadríceps, um dos músculos mais importantes nessa fisioterapia. Não é nada de novo isso que eu estou falando, né? O que parece ser interessante são esses guidelines que o grupo Aspetar colocou, e eles resumem um pouco o que a gente vem fazendo, mas sugerem algumas práticas que a gente pode estar utilizando e outras que não tem muito fundamento. É como se fosse uma peneirada. Então, vamos lá, pessoal, né? O que que se trata, então, o estudo? É isso que eu quero fazer um comentário sobre ele, né? É um guideline, né? São diretrizes, né? É feita normalmente por grupos de pessoas, nesse caso, como eu disse, do grupo Aspetar. Eles reuniram fisioterapeutas, eles incluíram nesse estudo ensaios clínicos controlados, revisão por pares, né, os melhores estudos, então acaba enxugando muito toda a quantidade de literatura que a gente tem. Eles fizeram alguns critérios de inclusão, né, nesse estudo. O que teria que ser, né, como critério de inclusão? Teria que ser pacientes que fizeram a cirurgia do ligamento cruzado anterior, não estavam inclusos nesse estudo pessoas que não fizeram cirurgia, pacientes que fizeram processo completo de reabilitação, maiores de 16 anos, que não tinham outras lesões concomitantes, como lesões de menisco, lesões de cartilagem ou outro tipo de situação cirúrgica. Então, os critérios de inclusão eram esses. Também eles desenharam todo o estudo, colocaram um material suplementar aqui que, se vocês forem ver, é gigantesco, tem mais de 100 páginas aqui só descrevendo cada um desses estudos que eles pegaram até aqui. Então, realmente ficaria, se eu for comentar tudo isso aqui, levaria horas e horas. Então, esse trabalho, ele colocou algumas questões assim que a gente pode considerar até interessantes. Vamos aqui direto para o resumo, né, que eles fizeram como se fosse um e-bookzinho, assim, como um resumo dessas situações. Então, falando do tempo e a estrutura desse processo de reabilitação, eles colocam que a reabilitação pode variar para alguns pacientes. Foram feitos estudos investigando entre 19 e 34 semanas, e eles viram que o tempo médio é mais ou menos isso aí, que vai variar de paciente para paciente, né? Algumas pessoas têm mais habilidade para voltar para o seu esporte, enquanto outras podem levar um tempo um pouquinho maior. Então, o que eles dizem, né, que a gente levar em consideração o tempo mínimo de recuperação e proteção para esse enxerto. Então, protocolos acelerados podem ser usados, mas com uma série de critérios, assim, o melhor é não usar. Colocam que podem ser feitos exercícios não supervisionados, né, em casos onde o paciente não consegue dar conta, né, de estar indo na fisioterapia, né, por falta de acesso, mas que ele tem motivação e ele tem um compromisso em realizar essa fisioterapia de maneira independente em casa. Você pode estar usando um protocolo não supervisionado. Coisa interessante. Você veja aqui que o que está de verdinho, né, são situações recomendadas, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver umas não recomendadas. Seguindo, a parte do pré-operatório, né, você pode estar visitando um fisioterapeuta, porque os estudos mostram que você tem uma vantagem no ganho de força do quadríceps, né, na amplitude de movimento, e pode reduzir o teu tempo de retorno ao esporte. Eles recomendam pelo menos uma visita voluntária para que você faça essa ativação muscular e que você tenha mais informações, né, a parte educativa do paciente, né, a respeito do que ele vai passar, né, a seguir com a cirurgia e com o pós-operatório. Então, é recomendado fazer um encontro pré-operatório. Aqui a gente já começa a encontrar algumas situações que não são recomendadas, né? Fazer mobilização passiva de maneira contínua. Então, pode ser interessante no início, mas depois ela passa a não ter muita vantagem, né? O que os estudos mostram, né, no médio e longo prazo, não se recomenda fazer isso.
Crioterapia, o gelo continua sendo uma excelente recomendação, né, por vários motivos, né? A crioterapia, ela é fácil, né? Ela tem um nível de satisfação, por parte dos pacientes muito bom, não tem muitos efeitos adversos, é, todavia, o paciente tem que ser educado, né? Por essa, né? Como fazer, quanto tempo fazer, e também sugere que pode ser feito aquela crioterapia de maneira compressiva. Existem alguns dispositivos na fisioterapia em que você faz o gelo com a compressão junto. Ele parece ser melhor do que só o gelo, né? Só a crioterapia sozinho. Sobre a corrente elétrica neuromuscular, né, pós-operatório, na musculatura do quadríceps, ele parece ser muito vantajoso, né, no retorno às atividades, né, no retorno ao esporte, porque você consegue ter um ganho, principalmente na eficiência da contração muscular, você tem um recrutamento neuromuscular muito positivo com a utilização dessas correntes elétricas. Existe também o treino com restrição sanguínea, é um treino que você faz uma compressão na musculatura, nesse caso na musculatura do quadríceps e dos isquiotibiais, e você faz os exercícios com essa restrição do fluxo sanguíneo. Ela é muito vantajosa, muito recomendada, né? Eu particularmente não faço porque não tenho muita prática, mas eu tenho meus colegas que fazem e relatam excelentes resultados, né? Como dizem os estudos aqui. Plataformas vibratórias não parece ter vantagem nenhuma. O dry needling, né, que é o agulhamento, né, muito parecido com a acupuntura, também não tem muita vantagem, né, parece até aumentar o risco de hemorragia em alguns casos da musculatura do vasto medial ali, eles usam e não parece ter muita vantagem. Os exercícios ativos de joelho parecem ser muito importantes. Aqui, seguindo. Esses exercícios devem ser feitos imediatamente após a cirurgia, né? Tem que ter em mente que a gente deve seguir as instruções do cirurgião, né? Mas a imobilização, deixar o joelho parado, não diminui a dor e pode levar à atrofia da musculatura, o que vai tornar o teu processo de recuperação muito lento. Então realmente a mobilização ativa ela parece ser muito importante em todas as fases. Eu li alguns trabalhos ali e eles mostravam assim que deixar o joelho parado por 20 dias era um prejuízo muito grande assim após a cirurgia. Uma descarga de peso, saber lidar com a descarga de peso, né, precocemente é uma parte muito importante desse pós-operatório. O paciente sai com duas muletas, provavelmente ele vai ficar um mês inteiro com duas muletas, mas na fisioterapia a gente vai fazendo com que ele descarregue o peso progressivamente. A gente chama isso de exposição gradual. Né? Algumas pessoas, alguns colegas eu já vi colocarem até uma balança para, né, ver qual que é o peso do paciente, depois coloca ver quanto que ele está colocando de peso naquela balança, né? Eu confesso que eu não faço isso, mas eu acabo levando bastante em consideração esse retorno ao deambular, né? O paciente, em alguns momentos, ele vai estar com as muletas, mas não vai estar descarregando todo o peso nelas. Os exercícios de cadeia cinética aberta podem ser usados assim num momento após a quarta semana da cirurgia, mais ou menos entre 90 e 45 graus de flexão, né? Os movimentos de cadeia cinética aberta, né? Para quem não é da área, são aqueles movimentos em que o pé não vai estar apoiado, nesse caso, ele não vai estar apoiado em nada. Os exercícios isométricos de quadríceps, sim, esses a gente já faz desde o início, né? Nas primeiras 2 semanas, como mostra esse exemplo aqui que eu tô circulando com o mouse, eles são bem importantes, eles ativam a musculatura do quadríceps, então nessa fase inicial que a gente não flexiona tanto o joelho, já dá para iniciar. Aqui também interessante para mim, a parte, eu não sabia que daria para usar o leg press a partir da terceira semana, né, fazendo um movimento mais curto, de 0 a 45 graus. Então, eu imagino bem uma situação em que o paciente vai estar, né, se ele tiver acesso, ele vai estar fazendo uma espécie de uma fisioterapia lá na academia, utilizando esse recurso, esse aparelho.
Exercícios excêntricos de quadríceps, né? O exercício excêntrico, que é aquele que diz que pode ser iniciado após a terceira semana, e ele traz uma resistência muito grande. Você pode estar tendo um ganho muito bom no médio e longo prazo com esses exercícios excêntricos, né? Seguindo, exercícios de cadeia cinética fechada também pode ser aberta e fechada, né? Os estudos mostram que utilizar os dois parece ser melhor do que um ou outro. Exercícios, né, concêntricos e excêntricos também, né? Daí depois, numa fase mais avançada, a gente pode utilizar os dois concomitantemente, né? Não só um ou só outro. Exercícios isotônicos, isocinéticos, né? O pessoal da educação física está muito familiarizado com esses termos e sabe como esses exercícios são específicos e podem ser usados de maneira concomitante, né? Ao invés de maneira isolada. E o que me chamou também bastante atenção são exercícios de controle neuromuscular, que pode envolver uma plataforma de instável, caminhar de costas, ou caminhar na esteira inclinada, ou fazer exercícios numa perna só, exercícios de equilíbrio numa perna só, parece resultar num ganho muito grande na propriocepção, né, tanto na fase precoce quanto na fase intermediária, com um moderado efeito, né, o que os autores encontraram após dois anos da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito dos exercícios de controle neuromuscular. Eles fizeram uma investigação, eles encontraram dois estudos comparando equilíbrio e propriocepção, com versus exercícios de um programa de fortalecimento muscular. Então diz aqui que tanto os dois módulos, né, exercícios de controle neuromuscular quanto exercícios de força, significativamente melhoraram a força dos quadríceps e dos isquiotibiais. Seguindo aqui, exercícios pliométricos, para quem não está familiarizado com os termos, né, o que são os exercícios pliométricos? São os exercícios de salto, né, exercícios em que você vai expor o paciente a situações de salto, né? De novo, você vai estar utilizando de maneira progressiva, né? Você não vai estar saltando como o paciente deliberadamente. É importante começar com pequenos saltinhos e depois você vai aumentando, depois você vai utilizar os dois ao mesmo tempo. Parece ser muito, muito importante incorporar esse tipo de treinamento, né? E ele não tem nenhum prejuízo na fase mais avançada em relação à frouxidão ou à dor nesse ligamento. Cross-educação, o que se trata é isso? Alguns autores, um tempo atrás, estimulavam você a treinar o membro contralateral, né, de maneira que você poderia estar ganhando alguma coisa naquele membro que está imobilizado logo após a cirurgia. Não parece ser recomendado. Treinamento de core, continua a recomendação, né? Você vê que não é só uma moda, o treinamento de core parece dar uma estabilizada nas nossas estruturas corporais. Hidroterapia também pode ser iniciada na terceira e quarta semana pós-operatório e só se atentar para que a cicatriz cirúrgica já esteja fechada, né, para não ter nenhum risco de infecção. E por fim, né, o retorno a dirigir, o retorno à corrida, o retorno ao esporte, os autores eles frisam que a gente tem que ter alguns critérios, né? Então, eles dizem que para retornar a dirigir, o paciente tem que se assegurar de que ele tenha a capacidade de ativar o freio numa situação de emergência. E isso pode, tipicamente, entre 4 e 6 semanas após a cirurgia do joelho direito e 2 a 3 semanas, né, após a cirurgia do joelho esquerdo. Então, retorno às corridas, né, existe uma falta de estudos ainda, mas que alguns critérios podem ser, eles entrarem em concordância, o quê? Que o joelho tem que ter pelo menos de 95% de amplitude de movimento.
Na extensão, ele tem que estar com a amplitude de movimento completo, né? Tem que estar esticando completamente, né? Tem que ter mais ou menos uma simetria. É importante falar que quando a gente fala em simetria, quando fala em testes de força, eles usaram ferramentas não subjetivas, eles utilizaram meios dinamômetros, o que a gente, né, usa dentro dos consultórios hoje em dia, né, isocinéticos, né, e dinamômetros para medir essa força. Não foi feita essa medida de maneira subjetiva. E depois o retorno no esporte, numa fase mais avançada, né, o paciente não pode ter nenhuma dor, não pode ter inchaço, tem que estar com a flexão completa, né, com o movimento completo do joelho, tem que estar com o joelho estável, né? Existem vários testes que a gente, né, testes como Pivot Shift, Lachman e avaliação instrumental da frouxidão desse ligamento. Existem outros critérios também, que é a simetria desse joelho, ele tem que estar pelo menos com 100% de simetria num pico de torque, tanto dos isquiotibiais quanto do quadríceps a 60 graus, né? Como eu disse, tudo isso se testa com um dinamômetro, né? A biomecânica do salto também, o paciente tem que ter ângulos, enfim, toda a parte de impulsão muito bem simétrica. E depois ele tem que participar por todos os programas, né? Não necessariamente todos, mas ele tem que passar pelo período completo de um programa de treinamento antes de ser liberado a fazer o seu esporte. Eu costumo dizer também que deve existir um consenso entre as partes envolvidas, fisioterapeutas, treinadores, o médico, o cirurgião e o próprio paciente, né, para determinar se ele está apto ou não, né? Se alguma das partes acha que não, é muito importante investigar. Tá bom, pessoal? Seria isso que eu queria falar. Se você tem algum comentário, se você tem algum contraponto, alguma sugestão, qualquer coisa que venha acrescentar a essa minha fala, fique à vontade. Um abraço.